Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. A gente vai começar em 2 Timóteo, capítulo 3. E eu vou ler do 1 ao 5. Eu estou na revista atualizada. A palavra de Deus diz assim. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. A palavra diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Mas eu não vou falar do fim dos tempos, não. Eu estou falando, amados, do que a gente tem observado nos dias de hoje, o caos que se encontra o mundo e a sociedade que faz parte dele. E vai ficar pior. Não vai melhorar, porque realmente nós estamos no fim dos tempos. A gente soube falar de violência, de roubo, de assassinato, não é verdade? A gente ouve falar de corrupção, a gente ouve falar de tragédia, aí sua lista vai se tornando sem fim. Onde você for assistir um jornal, você vai ler um jornal, você vai ver sempre sobre esses assuntos. Esses assuntos são recorrentes. Amém? E a palavra de Deus não nos engana. Ele diz que no fim dos tempos vai ser assim. Mas ele diz também, foge. Saia de perto. Foge destes. Amém? Esse não é o nosso lugar. Sabe por quê, amados? Porque o novo nascimento, quando a gente aprendeu, ele aponta para um novo estilo de vida. O novo nascimento não só é você aceitar Jesus, confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele aponta para um novo estilo de vida. Quando a gente nasce de novo, a gente recebe a própria vida de Deus, a natureza de Deus. Amém? Então, amados, a gente como nova criatura, nós temos que expressar um caráter. O caráter de Deus. O novo nascimento é um tipo de vida, amados, que vai produzir mudanças na minha vida e na sua. Ele vai transformar hábitos, vai corrigir hábitos e vai trazer novos. Agora, não do padrão, no padrão divino. O padrão de vida meu e seu é o padrão divino. Não é o padrão do mundo, nem o que acontece no mundo. Porque, amados, a gente pode questionar nós mesmos. Como estou me conduzindo neste caos? Como estou me conduzindo nas informações que eu tenho ouvido ou assistido? Eu tenho sido a favor? Eu tenho sido omissa? Ou eu tenho sido contra para que eu não seja cancelado? Nós temos um padrão. Nós temos que representar aquele que habita dentro de mim e de você. A presença do Espírito Santo dentro de mim e de você é para impactar toda a nossa vida, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Isso, para mim, se traduz que a gente não é para viver de qualquer jeito, nem é de qualquer maneira. A gente não é para se conformar com este mundo caótico. Porque o meu padrão, a minha referência é Jesus. Ele habita dentro de nós na pessoa do Espírito Santo. E você pode se questionar quem eu estou seguindo. Mas eu quero dizer para você que você não foi chamado para seguir ninguém. Você foi chamado para seguir Jesus, para ser discípulo de Jesus.
E eu dou uma sugestão para você. Se quem você está seguindo não está edificando a sua vida no padrão divino para o qual você foi chamado, porque nós não fomos chamados para expressar qualquer coisa, nós fomos chamados para a excelência. Então, amados, deixe. Procure alguma coisa que edifique você. Não invista seu tempo naquilo que não traz uma estrutura para você, a ponto de você não saber expressar o caráter daquele que lhe chamou. Não vale a pena. Amém, amados? A gente precisa tomar cuidado, amados, e estar atento, para que a gente não se torne uma igreja de coisas, mas uma igreja de pessoas. Porque a igreja de Cristo é coluna e baluarte da verdade. Eu não posso ser uma coluna que apresenta fissuras. Eu não posso ser uma coluna que apresente defeitos, porque toda edificação cai quando um pilar está mal estruturado. E nós somos um edifício em construção nas mãos de Deus. E nós temos que ter o cuidado, porque como coluna e baluarte da verdade, eu preciso sustentar a palavra de Deus. Um dia eu disse a ele que ele seria o meu Senhor, eu tenho que honrar a palavra que eu dei a ele, como ele honra a palavra que ele dá para mim e para você. Amém, amados? Abram a palavra de Deus em Salmos 15. Salmos 15. A palavra de Deus diz assim, todos chegaram lá? Eu vou ler do 1 ao 5. A palavra de Deus diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? O salmista faz uma pergunta. Senhor, quem é que vai habitar no teu tabernáculo? Sabe por quê, amados, ele fez essa pergunta? Porque nossa vida, nós já estamos construindo, mediante os ensinamentos do Espírito Santo, para a eternidade. Amém? Tudo que a gente faz aqui na terra reflete diretamente lá no céu. Então, amados, nós estamos caminhando, sendo aperfeiçoados a cada dia para uma eternidade. Para um tempo que não se mede, para dias que não se contam e horas que não existem. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Mas a gente não pode se enganar que o mundo que a gente vive é um mundo descrente. É um mundo que não crê em Deus. É um mundo que só crê naquilo que vê. Amém? É um mundo de superficialidades, onde ninguém hoje em dia quer aprofundar conhecimento. Não crê. E, amados, você não se engana, o inimigo trabalha para acabar com a identidade, para destruir a identidade da igreja e destruir a identidade do crente. Ele quer que sorrateiramente a gente fique bem parecido com o mundo. Ele quer que essa distância que existe entre a igreja e o mundo, ela seja ultrapassada inadvertidamente. Por isso, amados, nós temos que estar atentos àquilo que Deus ensina, aos valores de Deus, porque os valores de Deus são inegociáveis.
Ele não negocia seus valores. E Ele sempre ensina a mim e a você para segui-lo. Nós temos que desenvolver comunhão com o nosso Pai, a ponto de um respirar dele, a gente identifique realmente o que é que Ele está querendo dizer. Amém, amados? Porque o inimigo, ele não deixou de trabalhar, nem deixou de ser diabo. Então, nós temos que ter muito cuidado. Mas nós temos que renovar a nossa mente para que a gente não caia em nenhuma cilada dele. Porque tudo que ele quer de mim e de você, ele não quer a sua casa, ele não quer o seu dinheiro, ele não quer nada seu, mas ele quer a sua fé. Ele quer destruir você naquilo que Deus vem construindo. O propósito dele é destruir. E quando ele quer destruir também os valores de Deus. Amém? É como se ele falasse, não, você faz isso, faz aquilo, o outro. Não é bem assim, não. É bem assim. Eu não posso expressar um caráter de Deus ficando parecido com o mundo. Nós precisamos chegar em qualquer lugar e em qualquer situação que as pessoas não vejam a mim e a você, mas vejam o próprio Deus através de mim e de você, porque nós somos íntegros. Nós fomos chamados para a integridade. Para apresentar um caráter santo, amados. Não é viver de qualquer jeito, porque integridade é um estilo de vida para mim e para você. Assim como viver pela fé também é. Amém? Amados, o texto fala que nós devemos ter integridade na conduta. A minha conduta, o meu dia a dia tem que ser íntegro. Não existe essa história de eu ter uma conduta e eu estou no meu trabalho, na faculdade, onde quer que você atue. Não, mas é só uma mentirinha social. Não existe isso. Mentirinha social é falta de integridade. Mentirinha branca também, porque mentira não tem nem cor, é pecado. Então, amados, nós temos que ser íntegro, porque na nossa essência nós somos íntegros, porque carregamos o próprio Deus dentro de nós. A gente precisa ter consciência que onde a gente vai, o Espírito Santo vai junto. Ele não vai dizer para mim e para você, peraí, agora eu não vou não, que agora me deu sede, eu vou tomar uma aguinha. Então, amados, só a gente é filho de Deus, ou em cima do muro a gente não foi chamado para ficar. Não existe em cima do muro no reino de Deus. Ou é, ou não é. Simples assim. A palavra que a gente leu, o texto que a gente leu, também fala da verdade de coração. Aí tem um ditado no mundo que diz, a verdade dói. Não, a verdade edifica e liberta você. Então, amados, a gente também foi chamado para ser verdadeiro, porque ser verdadeiro também faz parte de integridade. Eu preciso falar com o irmão para dizer qualquer que for, o que seja ele, e eu vou pedir sabedoria ao Espírito Santo para saber como é que eu posso abordar sem ferir a susceptibilidade dele. E quando a palavra de Deus fala em coração, o que mais ela fala é de coração. E a gente sabe que não é o coração que bombeia o sangue da gente, é o nosso homem interior. É o nosso espírito recriado, o Espírito Santo habita. Então, a verdade, ela fala também, o texto que a gente acabou de ler, fala da verdade de coração. Ela também fala, não usa a língua para difamar. E difamar, amados, você pode falar mal da pessoa, você pode, atingir a honra de uma pessoa, mas a fofoca também é difamar. Não empreste seu ouvido a qualquer coisa não ouça qualquer coisa. Não empreste seu ouvido para isso. Lembre-se que da maneira como você está ouvindo, o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele também ouve. E ele não fica agradado com isso. Não faz mal ao seu semelhante. Nós podemos, amados, fazer mal. Não é só você atacar, agredir, bater, não. Você pode fazer mal, e muito mal, por uma palavra mal proferida.
Nós temos que pesar as nossas palavras. Não calunie o próximo. Se você não sabe, se você não conhece, e mesmo que você soubesse e conhecesse, não nos dá o direito de caluniar ninguém. Seja do corpo de Cristo, seja do mundo que ainda não conhece Jesus. Rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor. E, amados, honrar a Deus é o princípio de toda sabedoria. Amém? Mantenha a sua palavra, mesmo se prejudicando. Se você empenhou a sua, cumpra. Mesmo que você se prejudique. Você deu a sua palavra, honre a sua palavra, porque o próprio Deus habita dentro de você e Ele honra toda a palavra dEle. Nós precisamos ter uma cópia idêntica e fiel do nosso Pai. Não empresta dinheiro visando lucro. Se alguém, por uma necessidade qualquer, chegar perto de você, pedir um dinheiro emprestado, e você sentir no seu coração que você tem que emprestar, mas não, eu empresto para você, mas você me paga o jurozinho da poupança, que hoje em dia é deste tamanho. Não empresta dinheiro visando lucro. Se bem, amados, que nem assim você pode emprestar, mas o melhor mesmo é você dar, você abençoar aquele que está em necessidade. Não aceita suborno contra o inocente. Isso foi o Salmo 15 que a gente acabou de ler. E a palavra de Deus diz assim: quem praticar assim, nunca será abalado. Por que, amados, nunca será abalado? Porque nós estamos firmados nos princípios estabelecidos por Deus, e Ele não desfaz nenhum princípio que Ele estabeleceu. Ele não muda. E nós fomos chamados também para não mudar, para ser igualzinho a Ele. E o que é, amados, integridade? Que hoje o dia foi só sobre integridade por uma coincidência santa. Integridade, amados, tem origem no latim integritate, que significa completude ou estado de que é inteiro. Então, amados, integridade, a gente precisa estar completo e inteiro em Deus. Se alguma área da nossa vida não está completa e inteira em Deus, nós precisamos entregar esta área que ainda está frágil aos cuidados de Deus, para que Ele torne ela completa, inteira. Amém? Cujos sinônimos de integridade, isso diz o dicionário normal, viu, amados? São honestidade, retidão, probidade, ética, honradez e caráter. Então, amados, nós somos íntegros quando nós somos honestos. Honestos em qualquer área da nossa vida. Nós somos retos de coração. Nós temos probidade, somos aquelas pessoas que você pode confiar qualquer coisa na nossa mão, ou qualquer coisa ao nosso ouvido e que não vai se tornar numa fofoca. Éticos, respeitando as diferenças, porque Deus não fez robô, Ele fez pessoas. Então, nós precisamos respeitar as diferenças e saber como lidar com essas diferenças. E só aprendemos a lidar com as diferenças quando a gente se dispõe a aprender de Deus. Porque, amados, a gente pode ferir uma pessoa até na maneira de falar. Amém? Honradez é sinônimo de integridade. Nós precisamos ter uma vida honrada. Caráter também é um sinônimo de integridade. Honradez, integridade. Então, amados, nós somos íntegros quando a gente reúne todos esses sinônimos. Amém? Integridade à luz da Bíblia, agora é a luz da Bíblia, é viver de forma sincera perante Deus e os homens, sendo reflexo do caráter de Deus.
Integridade à luz da Bíblia não é apenas fazer o que é certo, mas ser correto em essência. A nossa essência, ela tem um nome, Espírito Santo. É uma decisão pessoal. Eu decido ser íntegro. Eu decido imitar o meu pai. Eu decido aprender com ele. E não negociar princípios. E vai além, amados, da moralidade humana. É uma postura do coração. O coração precisa estar envolvido. Amém, amados? E uma pergunta que muitas vezes a gente ouve, que a gente faz. Amados, quem é você quando ninguém está vendo? Quem somos nós quando ninguém está vendo? Quem somos nós quando a gente não está aqui na igreja, numa reunião de irmãos como essa? Quem somos nós? Quem eu sou na minha casa? Eu reflito o caráter de Deus, eu expresso a essência de Deus na minha casa, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, na faculdade. Quem eu sou quando eu não estou na frente dos outros? Quem eu sou? Qual é a minha essência? Quem é você, amados, quando ninguém está vendo? Como você responde às circunstâncias, e eu não estou dizendo a adversidade, é qualquer coisa que apareça na sua frente. Como você reage? A nossa reação, amados, diz realmente se nós somos íntegros ou não. Como a gente reage, fala de honestidade, fala de integridade, fala de honradez, fala de mansidão, fala de sinceridade. Aleluia. Integridade, à luz da Bíblia, é coerência entre o que se crê, se fala e faz. Eu preciso ser coerente com o que eu creio, com o que eu falo e com o que eu faço. Isso é integridade à luz da Bíblia. Não adianta eu ser uma pessoa espiritual só na igreja e lá fora eu não sei. Se a minha conversa aqui, se o verbo muda lá fora, a maneira como eu converso muda lá fora, ou eu me sento à roda dos escarnecedores achando que é normal. Então, mas precisa haver uma coerência entre aquilo que eu creio, aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Como é que nós estamos fazendo, amado? Como é que nós estamos falando? Integridade é coerência naquilo que Deus diz para mim e para você. Tem que ser em todas as áreas e de todas as maneiras como a gente se comporta. Integridade não é um comportamento. Integridade é um coração rendido a Deus. Integridade é o desejo que a gente tem de aprender com Ele e não permanecer no erro. Não permanecer falando qualquer coisa, andando de qualquer jeito, amados. A palavra de Deus diz que nós somos santos. Aleluia. Um caráter é, à luz da Bíblia, a coerência entre o que se crê, se fala e se faz, refletindo um caráter reto e não dividido diante de Deus e dos homens. É um alicerce para uma vida cristã autêntica. Porque, amados, se eu só sou íntegro em determinados lugares, em determinados ambientes, em determinadas situações, eu não estou sendo íntegra. Eu estou sendo hipócrita. Jesus chamou um bocado de hipócrita e de sepulcro caiado. Se eu não estou parecido com o Senhor, as pessoas precisam olhar para mim e ver o próprio Jesus na minha vida. Integridade, amados, envolve
Coerência entre palavras e ações. Não, na igreja eu sou bonzinho, mas lá em casa, misericórdia. Integridade envolve transparência diante de Deus e dos homens. Porque Deus, amados, é aquele que sonda as mentes e os corações. Ele vai fundo, onde ninguém vai, ele vai. Ele sabe quando nós somos íntegros e quando a gente está fingindo. Não adianta externar uma coisa que a gente não é. Porque uma hora o inimigo pega você e expõe você. E a palavra de Deus não tem poder na nossa boca quando a gente não está firmado nos princípios e nos valores de Deus. Amados, quanto mais a igreja se aproxima do mundo, mais ela perde influência e poder. Porque ela está parecida com o mundo. Até, amados, a maneira da gente se vestir, eu não estou chamando você para ser religioso, tem que dignificar ao próprio Deus que habita dentro de mim e de você. Aleluia. Integridade envolve coragem para fazer o correto, independente das circunstâncias. Não, mas eu faço, mas fulano não faz. Não interessa se fulano não faz. Se você sabe que é para fazer, faça você. E faça com excelência. Porque aquele que é negligente, ele vai ver que você faz com o maior amor, com a maior dedicação, e uma hora ele vai ser persuadido pelo amor, pela maneira como você faz, e vai começar a fazer também. Mas fulano não interessa, é você. Faça você. Amém? Viver de forma alinhada aos princípios divinos, tanto em público como na vida privada. Integridade envolve. Integridade envolve manter o temor e a retidão, mesmo em meio às circunstâncias e adversidades. E da minha boca e da sua não deve sair nenhuma palavra torpe. E palavra torpe não é só palavrão, mas é a palavra que pode destruir a vida de outra pessoa. Se a gente não sabe falar para edificar, é melhor que a gente permaneça calado. Aleluia. Vamos ver o exemplo. Abram lá em Daniel. Que Claudinha falou no domingo passado, mas falou sobre o espírito de excelência. Amém? Eu vou ler assim, mais salteado. A palavra de Deus diz assim, Daniel 1, diz: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Eu vou dar uma parada aqui, amados. O rei disse a Aspenaz, no versículo 3, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres,
No versículo 4, ele disse que esses filhos não eram qualquer tipo de pessoa, teriam as seguintes características. Seriam jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes e versados no conhecimento. Os jovens receberiam treinamento durante 3 anos na cultura e na língua dos caldeus, para poder servir ao rei. Amados, eles seriam doutrinados massivamente numa cultura pagã. Durante 3 anos. Com que propósito, amado? Que eles esquecessem, deixassem para trás aquilo que eles tinham aprendido, ao Deus que eles serviam, para passar a servir e acreditar nos reis, nos ídolos pagãos dos caldeus. Você sabe o que é, amado? Ser doutrinado é como se você recebesse uma lavagem cerebral, tá certo? Para você esquecer todo o resto. Então, eles seriam treinados 3 anos, exaustivamente, porque eles só seriam considerados capacitados depois que passassem pelo crivo do rei, para saber se realmente eles tinham aprendido sobre a cultura dos caldeus. 3 anos, amados. É muita coisa. Eu ouvi eu li uma reportagem um tempo desse, de uma cantora aí famosa, que não interessa vocês saber quem, que ela disse assim, perguntaram a ela como era que ela tinha esse grande número de fãs. E ela disse uma palavrinha, que ela disse assim, eu doutrino eles. Entendeu? Doutrinar, amados, é você massificar informações a ponto de deixar a pessoa confundida ou esquecida daquilo que ele tinha aprendido anteriormente. Era assim que eles iam tratar esses jovens que o rei disse que era para ter trazido. Eles eram para esquecer a fé que eles tinham, o Deus que eles serviam anteriormente, para ser só doutrinado na cultura dos caldeus. Para poder ser aptos a servir ao rei. Mas tem um versículo interessante. No versículo 8, o rei destinou da sua mesa uma comida farta, uma bebida diferente, porque finas iguarias existem na mesa do rei, e ele destinou uma porção diária, que a Bíblia aqui, que eu estou com ela, fala de ração, ração me lembra comida de bicho, mas por essa parte, tudo bem? E que fosse servida, da própria mesa do rei fosse servida, comida e bebida. Mas o versículo 8 diz assim, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. A mesa a fina iguaria do rei, a comida e a bebida, amada, era consagrada a deuses pagãos. Amados, a nossa mesa é uma mesa farta de finas iguarias, de finas bebidas, mas vem do próprio Deus. Uma mesa cheia de princípios, de fundamentos dados por Deus. De bebidas dadas por Deus naquilo que Ele quer que eu e você cresçamos em sabedoria e integridade. A nossa mesa não é a mesa do mundo. A mesa do mundo é ilegal, imoral e engorda, amados. Não é uma mesa para mim e para você. Porque a mesa do mundo é consagrada a Satanás e ele trabalha intensamente, amados, com todas as energias que ele tem, para tirar a mim e a você do foco. O que é que o mundo, amados, tem oferecido a você através dos seus olhos e dos seus ouvidos? Não é a sua mesa. A sua mesa é santa, o banquete é santo. É o próprio Deus que quer servir a mim e a você de riqueza, de princípios, de sabedoria. É Ele quem serve a mim e a você, Ele faz questão de servir.
E muitas vezes, amados, a gente tem deixado de lado essa mesa e tem se encantado com a mesa do mundo. Nós não fomos chamados para parecer com o mundo, amados. Nós fomos chamados para parecer com Deus. O mundo, amados, jaz no maligno. Daniel recebeu um nome de Beltesazar, consagrado a um ídolo pagão, amados. É um nome pagão. Mas, amados, nós recebemos um sobrenome. Olha, se a gente não quer manchar o sobrenome do nosso pai e da nossa mãe, como é, amados, que nós vamos sujar o sobrenome que a gente recebeu, que é Jesus? Porque você não quer manchar o nome do seu pai e da sua mãe. Você não quer fazer nenhuma coisa errada para não sujar o nome dele. É ou não é? Então, amados, a mesa do mundo não é a nossa mesa. Não é para você se sentar nela. Não sente na mesa do mundo. Amém? Não sente à mesa do mundo com os seus olhos e com os seus ouvidos. Preste atenção para que você não esteja sendo doutrinado pelo mundo, ao invés de estar sendo doutrinado por Deus. Procure coisas que edificam. Olha aqui, uma boa sugestão que edifica. Amém, amados? Não é rede social, nem seguir ninguém, amados. Não, porque hoje eu vou vestir esse vestido assim, calçar esse sapato assim, essa bolsa é de marca assim, é de marca assada. Isso não leva você a lugar nenhum. É o mundo querendo mostrar a você, confundir você com o que não vale a pena. É o mundo doutrinando você, para você querer ter sempre mais, para chegar naquele patamar que até hoje você não alcançou. Nós temos que ser treinados por Deus, doutrinados por Deus. Aleluia. É assim mesmo. Integridade, amados, não é um dom. É uma decisão diária. Ela produz frutos de confiança. Quando você encontra uma pessoa íntegra, você tem a certeza que você pode entregar qualquer coisa na mão dela e que ela vai cuidar com zelo e com excelência. Ela produz frutos de confiança e testemunho fiel. Mas você conhece fulano? Conheço. A pessoa íntegra. Jesus é o exemplo supremo da nossa integridade. Integridade tem pilares, amados. Nós precisamos ser coerentes e ser autênticos. Viver de forma alinhada com os princípios divinos, tanto em público como na vida privada. Nós precisamos, amados, outro pilar de integridade é honestidade. E falar em honestidade, amados, não existe um pai ou mãe que cria um filho para ser desonesto. Amém? Uma vez eu estava no caixa do supermercado, aí passei as coisas lá, e a moça me deu o troco, só que o troco veio passando, veio a mais. Aí eu voltei, quando eu saí, eu disse, está errado. Voltei e devolvi. Aí a moça que viu eu sair, que estava atrás de mim, disse assim, mas é só R$2. Eu digo, se eu não for honesta com R$2, eu vou ser com quanto? Se você não é honesto com 10 centavos, você vai ser com quanto? Porque o mundo diz assim, que todo homem tem um preço. Não é verdade? Mas, amados, a gente precisa reconhecer que o preço que foi pago por mim e por você, não se calcula na moeda corrente. O valor dela não é a moeda corrente. É mais valioso do que ouro e prata. É o sangue de Jesus que comprou a mim e a você. Não tem Bitcoin na vida, na face da terra, que calcule o valor do sangue de Jesus, que é sobre a minha vida e sobre a sua. Não tem dólar que calcule, amados. Nós fomos comprados com sangue, nós temos um dono. Aleluia.
Nós precisamos, amados, ser fiéis aos princípios estabelecidos por Deus. Não é assim, ora eu creio, ora eu não creio. Não, é crer mesmo. Essa é a vida que agrada a Deus. E na hora que você titubear, peça ajuda a Ele. Nós precisamos, amados, ausência de duplicidade. E o que é isso? Evitar um coração dobre. Ser levado por todo vento de doutrina. Mas fulano diz assim, fulano diz assado. Ora você está em cima, ora você está embaixo. Isso é um coração dobre. Você tem que estar convicto que o seu Pai é Jesus, que o seu Pai é Deus, amados. E que Ele tem princípios e que Ele não negocia esses princípios, nem quer que eu e você negocie. Ele não vai mudar, Ele não vai retirar. Integridade de coração é outro pilar da integridade. É manter o temor, amados. Não deixa o temor se esvair, não. É o temor, não é medo, não. É um santo respeito, é uma santa reverência por tudo que Ele é. Aleluia. Mesmo no meio das adversidades, eu tenho que manter a retidão. Preservar a comunhão com Deus. E comunhão, mas tem que ser diária. E de tempo fervoroso. Não é você começar fervoroso, na metade você cansou e lá para o fim você já está se arrastando. Não. Fervor no coração para estabelecer comunhão com Deus. Com o mesmo fervor que você começa, você termina. Não é comprimento de onda. Lá vai. Não, mas aquela está mais baixinha. Não, é fervor no coração. É o amor apaixonado. Honrar a Deus e permanecer nos recursos da graça. O céu não está de portas fechadas, de janelas fechadas para mim e para você. Amém, amados? Amados, e a gente sabe que estes são tempos caracterizados pelo terrível comportamento humano. É uma degradação social que você vê, você fica assim. Isso vai degringolar, vai parar onde? É uma degradação moral, onde tudo passou a ser normal. Andar nu é normal, fazer isso é normal, fazer aquilo outro é normal, tudo é normal. Não é assim, amados. Isso são excrescências diante de Deus. Amém? A decadência social, amados, antecipa a volta de Cristo. Como só vai piorar, isso está antecipando, alertando que Jesus está às portas. O nosso foco, amados, é Deus. Nosso porto seguro é Deus. Amém? E Billy Graham diz assim, o maior sinal que a pessoa tem o Espírito Santo, o louvor pode vir, é a mudança de caráter. Então, amados, integridade é você ter uma vida de fé, você ter uma firmeza doutrinária, porque a firmeza, a doutrina foi que trouxe você até aqui e pode levar você mais longe, desde que você não a abandone. A gente andar em unidade e amor, em fervor do Espírito, integridade de coração, ter um coração para servir, viver em alegria e paz, amados. E cuidar de edificação de pessoas. E uma vida abundante, é tudo que Deus quer para mim e para você. Esses são os princípios do nosso ministério, são os princípios estabelecidos por Deus. E a gente precisa andar nos princípios estabelecidos por Deus. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém, amados? Então, não se esqueça. O maior sinal que uma pessoa tem, o Espírito Santo, é a mudança de caráter. Amém? Sejam abençoadas na prática da palavra.